E aí pessoal, tudo bem? Hoje com mais um resumão aqui no nosso canal História Super Sincera. Aproveite para se inscrever, ativar aí o sininho das notificações, deixar seu like, deixar seu comentário, né, sua sugestão de vídeo, sugestão de assunto para os nossos próximos vídeos também. Hoje tratando sobre o período regencial ali ocorrido entre 1831 e 1840 no Brasil. Só recordando para você que a história do Brasil Império, ou do Brasil durante a monarquia, é dividida em três momentos, três fases. O primeiro reinado, o governo Dom Pedro I, entre 1822 e 1831, a própria regência, que nós vamos falar daqui a pouco, de 31 a 40, aí no século XIX, e aí o longo governo de Dom Pedro II, que é o chamado Segundo Reinado, ou Segundo Império, entre 1840 e 1889. O período regencial em geral, é um período tenso, um período conturbado da nossa história, né? Por causa das várias rebeliões que agitaram aí várias regiões do Brasil, tá? No Nordeste especialmente, onde aconteceu a maioria delas, mas também o próprio Sul do país foi atingido por essas rebeliões, as chamadas revoltas regenciais ou rebeliões regenciais, que no geral abalaram, né, as estruturas do Brasil na época e ameaçaram a estabilidade, né, nacional, a estabilidade territorial nacional, inclusive, né, a unidade nacional foi abalada aí durante o período da regência, né, porque algumas dessas rebeliões tinham um caráter separatista, né, como foi o caso da própria Farroupilha, né, ou Revolta dos Farrapos, ou também chamada de Guerra dos Farrapos, acontecida ali no Rio Grande do Sul, depois subiu para Santa Catarina e foi aí praticamente uma guerra civil que durou cerca de 10 anos, né, invadiu aí até o tempo do Segundo Reinado, o governo Dom Pedro II. Nesse resumo, nós não vamos tratar especificamente das revoltas regenciais, isso aí demanda um maior tempo e seria para um outro momento, tá? Bem, pensando no período regencial como um todo, por que tem a regência, né? Porque o príncipe, a partir do momento que o Dom Pedro I renunciou ao trono, abdicou ao trono, ali em 7 de abril de 1831, o príncipe Pedro de Alcântara, que deveria assumir o trono segundo a Constituição, mas existiu um porém. Ele era um menino, tinha apenas 5 anos de idade, então ele teria que completar 18, segundo a lei naquele momento, para que pudesse assumir, para pudesse ser coroado como imperador do Brasil. A própria lei brasileira da época determinava que regentes deveriam governar o Brasil até a possibilidade do imperador assumir o trono, tá bom? Então, o período regencial, que como eu disse foi muito conturbado, nós vamos separar ele em 4 momentos, que são os 4 momentos de regências diferentes, tá? Você vai ter a regência trina provisória, que foi provisória mesmo, durou apenas cerca de 3 meses, que foi um negócio emergencial até se poder organizar a entrada aí dos regentes permanentes, né? Que deveriam ser permanentes, mas que também não ficaram muito tempo aí, ficaram quase 4 anos, mas era para eles ficarem por muito mais, né? Provavelmente até o príncipe completar a maioridade. Bem, depois você vai ter a regência una do padre Feijó, né? Padre Diogo Feijó, e depois a regência una do Pedro de Araújo Lima. O que nós temos que pensar aí sobre o período regencial? Que nós vamos ter forças políticas, né? Uma composição de forças políticas que não chegavam ainda a ser partidos políticos, né? Mas eram forças políticas que deram origem aos futuros partidos regressista e progressista e posteriormente, lá na época do Segundo Reinado, aos partidos liberal e conservador. Ah, o primeiro grupo político que existia era o grupo dos restauradores, né, chamado também de caramurus. A princípio era uma parcela aí da classe dominante do Brasil, e eles lutavam pelo que, como o próprio nome já diz, restauradores, a restauração de Dom Pedro I ao trono brasileiro, né? Eles lutavam pela volta de Dom Pedro I. Os moderados, também chamados de chimangos, eram monarquistas, obviamente, que defendiam a manutenção da ordem em primeiro lugar. Não importa
se vai ser com Dom Pedro I voltando ou se vai se esperar o príncipe ter a maioridade para poder assumir o trono, mas o importante era que os moderados defendiam essa ordem, né? Que o Brasil não entrasse em colapso, que não houvessem aí maiores problemas até que o príncipe pudesse assumir, ou mesmo se o Dom Pedro I resolvesse voltar, né? Os exaltados, que eram também chamados de jurujubas, né? Eles eram mais reformistas, né? Tinham monarquistas entre eles, né? Alguns defendiam a monarquia, mas uma monarquia descentralizada. E dentro desse grupo já existiam até alguns republicanos, né? Na época era quase uma heresia você tocar no assunto da república, tá? Então o pessoal aí mais reformista, queriam grandes reformas no Brasil. Em 1834, já durante a regência trina permanente, nós destacamos o acontecimento do Ato Adicional, que tratou-se de uma pequena reforma na Constituição, né? Uma pequena reforma naquela Constituição de 1824. E ali, quais foram os principais pontos, né? Instalaram-se assembleias legislativas provinciais, dando então uma maior autonomia para as províncias, né? Que era algo muito desejado aí pelo grupo dos exaltados, né? Que defendiam um federalismo, né, maior para o Brasil. Além disso, foi criada a regência una, né? Então eles decidiram que não seriam mais 3 regentes, mas seria um regente só. Basicamente isso é que foi o chamado Ato Adicional de 1834, esta reforma na Constituição que foi um avanço liberal ali naquele momento. O período regencial vai acabar com o golpe da maioridade, né? Ou seja, articularam para que o príncipe assumisse antes de fazer 18 anos. Tá? E no momento que nós fizermos uma aulinha aí sobre o segundo reinado, aí nós vamos entrar em detalhes de como que foi esse golpe da maioridade. Nós sabemos que Dom Pedro entrou ali entre 14 e 15 anos de idade no trono brasileiro, tá? E dando início ao segundo reinado. Tá? No mais, aí você vai ter as revoltas, né? Revolta dos malês lá na Bahia, Sabinada também na Bahia, a Balaiada no Maranhão, tá? Teve a cabanagem no Pará e a revolta dos farrapos, ou a Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha lá no Rio Grande do Sul, depois indo também para Santa Catarina. Movimentos em geral de caráter popular, alguns separatistas, outros não. Um destaque para dos malês, que foi uma revolta específica de negros, né? Que queriam, que queriam também a sua libertação, né? O fim da escravidão. Ainda vai demorar muito para a escravidão acabar ali, depois de 1835, que foi o ano dessa revolta. A Guerra dos Farrapos foi separatista, chegou a declarar a independência do Rio Grande do Sul, né? E também depois de Santa Catarina, até mudaram de nome ali, embora aqui seja um resumo, não vamos entrar nesses detalhes, tá bom? E aí, fica aí o convite para que você pesquise mais sobre o período regencial, tente aprender mais aí sobre as revoltas, sobre o que aconteceu especificamente em cada uma das regências, né? Seja na regência trina permanente, seja na regência do Diogo Feijó, seja na regência do Araújo Lima, tá bom? Até a próxima, até o próximo vídeo, até o próximo resumo, até a próxima aula no canal História Super Sincera. Valeu!